Série muito boa que acaba de chegar no catálogo da Netflix. Esta série é um derivado da série Yellowstone. A série retrata a origem dos Dalton, a travessia do Texas até chegar em Montana. Dois veteranos de guerra fazem uma proposta para James, pois precisavam de homens para atravessar uma caravana de colonos para Oregon. Uma jornada quase impossível para muitos. Eles enfrentarão muitos obstáculos como doenças, território indígena e ladrões. Rios onde muitos não sabem nadar e muitos ficarão pelo caminho. Uma jornada repleta de tiroteio e muita luta pela sobrevivência. E um dos destaques é a Elsa, que narra muito bem a sua história. Lembrando que essa série não é para todo mundo. Se você gostou de Yellowstone, você vai adorar essa série. Então, se eu te ajudei de alguma forma, curte o vídeo, salva para não perder e segue para mais. Lembrando que essa série só tem uma temporada, mas vale muito a pena assistir.